Torcedor vascaíno, ontem não deu. Infelizmente, após uma grande atuação, inclusive dentro do Maracanã, o Vasco foi derrotado para a equipe do Flamengo nesse clássico dos milhões. Com a derrota, o Vasco fica sem pontuar na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro e termina ela novamente no Z4 do campeonato. Uma situação que, é claro, é impossível de não ser preocupante. E agora o que nos resta é retomar as energias e focar na partida que estará acontecendo já na próxima quinta-feira. O Vasco terá apenas 3 dias de preparação para esta decisão. E como eu falei com vocês no pós-jogo de ontem, a cada partida a partir de agora será uma final. O Vasco terá pela frente 10 partidas e pelo corte que normalmente acontece nos campeonatos brasileiros, o Vasco precisará conquistar mais 15 pontos em 30 disputados, ou seja, das próximas 10 partidas, são 5 vitórias que o Vasco precisará conquistar. A gente vai falar sobre isso, falaremos sobre esses próximos passos que o nosso Gigante da Colina terá que dar na competição. Falaremos também, é claro, sobre esse Vasco e Flamengo de ontem, até porque o técnico deles, o Tite, falou sobre a atmosfera do Maracanã ontem e falou sobre o que é jogar um Vasco da Gama e Flamengo. E olha, que lindo foi esse clássico dos milhões da tarde de domingo. Mas enfim, antes de começar aqui rapidinho esse vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vasco da Gama, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E ó, Vascão, é o seguinte: você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. A gente está na meta, no objetivo de a cada dia crescer aqui o canal e contamos muito com a sua ajuda. Então se inscreva no nosso canal, nos siga também nas nossas redes sociais, está aqui ou aqui em cima as nossas redes, nos siga em todas elas, porque é importante também você que curte o nosso conteúdo nos acompanhar, não apenas aqui no YouTube. E além disso, principalmente, deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação deste Acorda Vascão. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, pois ontem foi dia de clássico dos milhões. E ontem o Vasco infelizmente não conseguiu conquistar a vitória nesse Vasco da Gama e Flamengo que aconteceu às 4 horas da tarde no Maraca. Eu vou chegar um pouco aqui ao lado, para a tabela aparecer a vocês na imagem. O Vasco, que não conseguiu conquistar a vitória ontem, segue na 17ª colocação. Além do Vasco da Gama, ontem também entraram em campo o Cruzeiro, que venceu a equipe do Atlético Mineiro jogando lá na Arena MRV, na casa do Galo. O Internacional, que goleou a equipe do Santos pelo placar de 7-1. O Corinthians, que empatou com o América Mineiro jogando dentro de casa. Um resultado muito ruim para a equipe do Corinthians, que hoje é um adversário que também briga para não cair a Série B do Campeonato Brasileiro. O Bragantino ganhou o Fluminense pelo placar de 1-0 jogando dentro de casa. E o Coritiba foi derrotado pelo placar de 2-0 para o Palmeiras dentro do Couto Pereira. Um resultado importante para o Vasco, essa derrota do Coxa. E mais uma vez eu cravo aquilo que eu venho comentando com vocês, rodada após rodada. Na minha opinião, Coritiba e América Mineiro já são 2 equipes que caíram a Série B do Campeonato Brasileiro. A nota de corte, a cada ano, ela tem uma média aí de ser dos 42 aos 45 pontos. Normalmente, as equipes que costumam fazer essa pontuação dos 42 aos 45 não caem no final da temporada. O Vasco, para chegar aos 45 pontos, precisa de mais apenas 15, ou seja, mais 15 pontinhos em 30 disputados, mais 5 vitórias nas próximas 10 partidas. Já para Coritiba e América Mineiro conseguirem chegar a essa pontuação, precisarão conquistar 25 dos próximos 30 pontos. É muito ponto para essas 2 equipes, e exatamente por esse motivo eu acho que Coritiba e América Mineiro já caíram a Série B. E o que podemos tirar de conclusão é exatamente sobre isso, pois com Coritiba e América Mineiro caindo, restarão apenas 2 vagas. E olha, como eu falo, cada rodada é uma decisão, porque é importante trazer esse peso de cada rodada a todos vocês, torcedores vascaínos. Não foi a partida de ontem que vai fazer o Vasco cair, não foi a partida lá da semana passada, da quarta-feira contra o Fortaleza, que vai fazer o Vasco ficar na Série A. Não, é jogo a jogo, é rodada a rodada, é ponto a ponto. E sabe por que eu falo isso? Pois o Bahia, que há 2 rodadas atrás estava na zona do rebaixamento, hoje é o 13º colocado com 34 pontos, 4 pontos à frente do Vasco da Gama e dentro da zona de
classificação para a Sul-Americana, sem peso para jogar, pois está fora da zona. Então é rodada a rodada. O Cruzeiro, que era uma equipe que se perdesse ontem, ficaria na 16ª colocação, com sérios riscos de cair numa crise com uma possível derrota pós-clássico, venceu. Tá com moral, está na 14ª colocação e agora 4 pontos de distância do Z4. Então, meu amigo torcedor, é o que eu falo. E volto a cravar tudo que eu falo nesse vídeo. É rodada a rodada. E esse vai ser inclusive o título do vídeo. Rodada a rodada. Porque é importante nós mentalizarmos isso. Ontem foi uma final, na quinta-feira já será outra. No final de semana que vem contra o Cuiabá será outra final, aliás, contra o Goiás, né, que acontecerá domingo às 4 horas da tarde. Então é final após final. E com as partidas que aconteceram ontem, dessa 28ª rodada do Brasileirão, o Vasco fica na 17ª colocação, já o Santos, com a goleada pelo placar de 7-1, fica na 18ª, e para mim, sinceramente, essa goleada tira as chances do Santos para uma permanência Série A do Campeonato Brasileiro, porque o Santos não vem de momento bom, o Santos vem de sua 3ª derrota consecutiva, é uma derrota de 7-1, meus amigos, é uma derrota contra uma equipe, no caso o Santos, que não está bem na tabela, uma derrota que tira toda a confiança de qualquer elenco, ainda mais de um elenco que hoje está na zona de rebaixamento, né, da competição. Então uma derrota muito dolorida para o clube paulista, que permanece na 18ª colocação. Acima do Vasco tem Goiás com 31, Corinthians com 33 pontos, Cruzeiro com 34, Bahia também com os mesmos 34 e o Inter, que venceu ontem, chegou aos 35 pontos. E aí, rapidinho, só para dar um bizu, só para passar aqui a vocês, a próxima rodada será essencial, pois Vasco enfrentará a equipe do Inter dentro de casa, o Internacional é um adversário direto, está a 5 pontos de distância apenas do Vasco da Gama, ou seja, uma vitória, o Vasco além de vencer, pontuar, poder sair do Z4, da zona do rebaixamento, se aproxima do Inter e coloca o Inter novamente nesse pelotão da parte de baixo da tabela. Tem o Santos e Coritiba dentro da Vila, um jogo de pressão para a equipe do Santos. Tem um Cuiabá e Corinthians, outro jogo entre dois adversários diretos na briga para não cair a Série B do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, que hoje tem 33 pontos, perigando ali na parte de baixo da tabela, jogando fora de casa, jogando lá no Mato Grosso. Se perder e o Vasco vencer, o Vasco ultrapassa o Corinthians, pois tem mais vitórias. E também tem o Cruzeiro e Bahia, mais um jogo de adversários diretos na briga para não cair a Série B do Campeonato Brasileiro dentro do Mineirão. Então, torcedor, a próxima rodada é uma rodada chave para o Vasco da Gama, uma rodada chave neste Campeonato Brasileiro. Ontem foi mais uma dessas, mas ontem o Vasco não conseguiu conquistar a vitória. No Maracanã, às 4 horas da tarde, o Vasco foi derrotado para a equipe do Flamengo pelo placar de 1-0. O Vasco terminou a partida com 53% da posse, enquanto o Flamengo com 47%. O Vasco chegou 17 vezes ao gol do Flamengo, enquanto o Flamengo apenas 10 ao gol do Vasco. E o Vasco desses 17 chutes acertou 7. O Flamengo, dos 10, acertou 5. Desses 5, 1 foi gol. Gerson, aos 31 minutos da segunda etapa, marcou o único gol da partida. Gol esse que deu a vitória ao rival do Vasco da Gama. Sobre o jogo, o que eu tenho a falar aqui com vocês: um Vasco muito bem organizado, um Vasco muito bem postado, um Vasco que jogou bola ontem, um Vasco que mesmo com uma folha salarial muito inferior à do Flamengo, foi superior ao Flamengo durante grande parte da partida. O Vasco foi superior ao Flamengo até os 30 minutos da primeira etapa. Após os 30 minutos, o que deu-se a entender, principalmente para mim que estava dentro do estádio, é que o Vasco cansou, perdeu o fôlego e acabou perdendo também o controle da partida. E entrou no segundo tempo melhor do que o Flamengo. Até o gol do Flamengo, o Vasco é que era o melhor. O Vasco é que pressionava. O Vasco é que tomava conta das ações. O Vasco que era a equipe que estava mais perto de fazer o gol. Mas aí, meus amigos, é o tal do futebol. É aquela frase que a gente falou com vocês no pós-jogo de ontem. Sabe qual é a frase mais conhecida do futebol? Quem não faz, leva. O Vasco não fez, e o Vasco levou na única escapada que o Flamengo havia dado durante toda a segunda etapa da partida, durante todo aquele momento, conseguiu marcar o gol. E é importante falarmos, o Flamengo hoje é uma equipe que tem um elenco melhor do que o Vasco. A gente não está falando que o Flamengo é maior, o Flamengo tem um elenco melhor. Ontem no Flamengo entrou o Gabriel Barbosa, entrou o Everton Ribeiro, entrou o Everton Cebolinha, entrou o Luiz Araújo. Esse é o banco do Flamengo. No lado do Vasco, tivemos Sebastião Ferreira entrando, um Lucorejano muito mal, um Jair que entrou bem, mas não tem o poder de marcação de Zé Gabriel, e entrou também Pumita Rodrigues. Muito mal esses dois jogadores, Pumita e Lucorejano.
Olha a diferença dessas 4 substituições que eu acabei de falar a vocês. Enquanto de um lado entra Gabriel Barbosa, do nosso entra Sebastião Ferreira. Enquanto do lado deles entra Luiz Araújo, do nosso entra Luco Orejano. Enquanto do lado deles entra Everton Cebolinha, do nosso entra Eric Marcos. E enquanto do lado deles entra Everton Ribeiro, do nosso entra Pumita Rodrigues. Então, a nível de comparação é muita diferença. E as substituições ontem ganharam a partida. O Flamengo ontem ganhou através de um passe de um atleta que sai do banco de reservas, que era o Gabriel Barbosa. Um atleta, meus amigos, que olha, eu sou muito sincero aqui a vocês. Eu sou Vasco, bato no peito e falo que sou Vasco da Gama desde criança, mas eu não tenho problema em falar do rival. Não tenho problema em falar da qualidade dos atletas do rival. Ontem entrou em jogo um jogador que tem um poder de decisão maior do que todos esses que eu acabei de citar a vocês que entraram dentro de campo. Então ontem o fato do nosso rival ter um elenco mais qualificado do que o do Vasco foi decisivo para a partida. O Vasco perdeu o controle de jogo quando saíram os nossos principais jogadores, quando o Paê saiu de campo, quando o Zé Gabriel, que era o homem que estava marcando, saiu de campo, não à toa. O minuto seguinte, o Zé Gabriel saiu aos 30 e o Vasco levou o gol aos 31. Foi exatamente no minuto seguinte que saiu o nosso único homem de marcação que o Vasco levou o gol. Isso tem a ver, isso é banco, isso é um elenco qualificado, isso é um elenco que tem peças. O Vasco hoje não é esse elenco, o Flamengo hoje é, e acabou dando no que deu. O Vasco saiu derrotado, sendo superior, mas é o que temos que pensar. O Vasco precisa de banco, o Vasco precisa de elenco, o Vasco precisa de atletas. A gente vai falar sobre isso no Fala Gigante. Não posso me calar sobre Luco Orejano e Pumita Rodrigues. Mal! E se continuar assim, na minha opinião, no ano que vem, empresta. Empresta! Porque hoje o Vasco tem dentro do seu elenco uma vaga de 7 estrangeiros. Vai ficar com Luco Orejano e Pumita dentro do elenco pra quê se não tá rendendo? Empresta se for o caso. Deixa o Orejano pegar ritmo em outra equipe. Empresta ele pro Boca. Bota uma cláusula lá de 30 milhões de reais por obrigação de compra e ganha o dinheiro em cima do atleta. Porque o Luco Orejano no Vasco hoje não funciona. E ontem, dentro de um clássico, não funcionou absolutamente nada. Foi prejudicial. O Vasco caiu muito de rendimento após as alterações. E Ramon Dias falou sobre isso. Não falou em si sobre a queda de rendimento do Vasco da Gama, mas falou sobre esse momento que o Vasco vive, falou sobre o desempenho contra o Flamengo nesse clássico e falou sobre o que rolou no vestiário após os 90 minutos. Dê aí uma olhada nas palavras de Ramon Angel Dias sobre esse momento do Vasco da Gama e o que ele conversou com os atletas após a partida contra a equipe do Flamengo. Primero que yo me siento muy orgulloso de estar en este club vasco, que tenga el público que tiene, y también los jugadores, la intensidad y cómo estamos compitiendo a nivel nacional contra un equipo que tiene el mejor presupuesto del fútbol brasilero, que es Flamengo, tiene los mejores jugadores, tiene uno de los grandes entrenadores también, y Vasco pudo competir, pudimos crearle situaciones, pudimos realmente hacer un partido intenso, que por momentos tuvimos algunas chances para poderlo ganar, y creo que al resultado justo hubiera sido un empate, porque los dos equipos se crearon situaciones. Para el espectáculo fue un partido muy bueno porque fue intenso de los dos lados, ellos con jugadores de mucha categoría y nosotros con la intensidad, con la agresividad, y pudimos complicarlo, pero lástima que no lo pudimos ni ganar ni empatar. Pero yo me siento personalmente muy orgulloso por los jugadores, por el club, por los hinchas, que vamos a competir hasta el final. No estamos lejos, vamos a competir, y veo que el equipo mejora, día a día va mejorando, va creciendo, va compitiendo contra los grandes equipos. Entonces yo estoy muy tranquilo, pero tenemos que mejorar en la parte de mitad de cancha para adelante para poder definir, porque tuvimos varias ocasiones y no pudimos hacer el gol. Eso, le vamos a dar tranquilidad, lo vamos a trabajar y vamos a competir hasta el final. Yo estoy muy contento del equipo, del partido que se jugó. En el último partido que jugó, que yo me recuerdo y que lo estuve viendo al Flamengo, le ganó 4-0 a Vasco. Y hoy realmente fue difícil para ellos. Para nosotros también, pero para ellos también. Y creo que el resultado, creo que en el fútbol pasa que a veces no mereces con todo lo que hiciste.
creando situaciones, complicando a un equipo de jerarquía. Pero estou muito contente e sei que vamos pelear até o final. Então, torcedor vascaíno, é um momento muito complicado, é um momento delicado, mas é o que eu falei, recuperar as energias, quinta-feira tem mais, quinta-feira tem esse Vasco da Gama Internacional dentro do Caldeirão, ingressos já esgotados, uma atmosfera que com certeza será única dentro de São Januário e o Vasco precisará conquistar a vitória. O Vasco na quinta tem a obrigação de sair de São Januário com esses 3 pontos. Porém, torcedor, ontem mais do que nunca, o Vasco não venceu. Mas a torcida vascaína ontem venceu no Maracanã. Ontem nas arquibancadas deu Vasco da Gama. Que festa linda feita pela torcida do Vasco lá no estádio Mário Filho. Ontem, mais do que nunca, o torcedor vascaíno mostrou que o Maraca é sim o nosso salão de festas. Ontem o torcedor vascaíno mostrou mais que nunca que o Maraca é sim nosso. Ontem o torcedor vascaíno mostrou mais que nunca que merece jogar no Maracanã mais vezes. Que ninguém faz uma festa no Maracanã como faz o torcedor vascaíno. Isso impressionou. O volante chileno Gary Medel falou: a torcida do Vasco é coisa de louco. Lotam todos os estádios, cantam em todas as partidas. Ontem o melhor momento do Vasco da Gama no jogo foi quando a torcida inflamou as arquibancadas do Maracanã no setor sul. E sabe quem falou sobre isso? E não apenas sobre o Vasco, como eu falei e volto a repetir, eu não tenho medo de falar. Eu sou Vasco pra caramba. Mas acima de tudo eu sou um amante do esporte. E ontem o que se viu no Maracanã foi uma linda festa. Uma linda festa da torcida vascaína e uma linda festa da torcida do Flamengo. Cantava de lá, cantava de cá. Eles cantavam mais lá, a torcida do Vasco vinha e cantava mais de cá. Eles puxavam um hino lá, um cântico lá, a torcida do Vasco puxava um grito de cá. Isso é Vasco e Flamengo. Isso é clássico dos milhões. Uma guerra não dentro, aliás, não fora das arquibancadas, fora do estádio, mas uma guerra dentro das arquibancadas. Isso que é bonito pra caraca de se ver dentro do esporte. E ontem isso foi visto dentro do Maracanã. Uma guerra, mas uma guerra entre arquibancada, uma guerra entre torcedores, uma guerra de cânticos que arrepia qualquer um. Ontem a gente pode bater na mesa e falar se teve um clássico dos milhões dentro das 4 linhas e fora delas. Eu dei uma olhada nos números muito recentes, eu falo aqui a vocês. Pouco mais de 100 jogos na história do futebol brasileiro tiveram um público superior a 100 mil pessoas. Pouco mais de 100 jogos tiveram um público superior a mais de 100 mil pessoas. Desses mais de 100 jogos, 88 jogos são Vasco da Gama e Flamengo. É por isso que é um clássico dos milhões. E aí vem um maluco aí gritando na rua. É por isso que é clássico dos milhões, meus amigos. É final pra cá e é final pra lá. Se o Flamengo perde pro Vasco da Gama ontem, o ano dele estaria mais por água abaixo do que já tá. E é claro, não poderia deixar de falar aqui sobre o técnico deles, o Tite, que após a partida falou sobre a emoção de pela primeira vez na sua carreira comandar, estar na beirada de campo em um Vasco da Gama e Flamengo. E falou também sobre o desempenho do time muito bem montado, inclusive, de Ramon Angel Dias. Mas o jogo foi muito intenso. O Vasco estrategicamente botou muita velocidade, muita intensidade no jogo. Nós com um dia menos de recuperação. E isso conta muito. Uma equipe do Vasco já estruturada. Fez os primeiros 15 minutos acelerados, depois se assentou e nós criando oportunidade. Aí terminou melhor o primeiro tempo. Voltou de novo acelerado e aí nós construímos. E aí os homens de frente, porque... O futebol carioca ele é único, né? Ele tem diferença, sim. E um Flamengo e Vasco é especial. A gente sabe disso. Eu vim conversando com o Juan agora no caminho. A gente sabe a diferença que pode fazer uma vitória no Flamengo e Vasco. Trabalhei em Inter, trabalhei em Grêmio, e lá eles falam muito da virada, né? Quando você ganha o clássico, pode ser a virada. Eu não posso encarar dessa forma aqui, mas eu sei o que é um Flamengo e Vasco. Eu sei o que representa isso para o Rio de Janeiro e o que representa isso para o torcedor flamenguista. Então, nós saímos aqui do Maracanã hoje muito, mas muito felizes e satisfeitos com o comportamento da equipe e da nossa torcida também. O jogo ele teve muitas etapas diferentes dentro do próprio jogo. Teve diferentes jogos dentro do mesmo jogo. Por exemplo, só para te dar um dado estatístico, a gente faz a análise. Até a hora do nosso gol, nós tínhamos 55% de posse de bola.
num jogo mais apoiado, nós tentando imprimir um jogo mais de aproximação e triangulação, que é a cara do Flamengo e que eu gosto, é a mesma cara, e o Vasco de duelos e transições, e bola aérea com uma equipe já montada, estruturada, coordenada, saída 3, saída 2, lateral mais espetado, quinto por vez, o Piton trabalhando como quinto, estava tendo problema, e essa bola atravessando, e nós tínhamos que fazer esse ponto de equilíbrio entre neutralizar o adversário. É torcedor vascaíno, é Vasco e Flamengo, é clássico dos milhões, é jogo grande, mas foi como eu falei, agora é recuperar as energias, porque quinta-feira tem mais. Daqui a 3 dias tem decisão em São Januário, e agora se prepare, porque daqui pra frente são 2 jogos, serão 2 jogos a cada 7 dias. É chá de Vasco da Gama. Vamos que vamos, hein? Que agora mais do que nunca o canal vem com tudo e mais do que nunca o canal conta com você. Se inscreva, compartilhe, ajude o nosso crescimento e como sempre falamos aqui no nosso canal, saudações vascaínas.